Você, dono ou gestor de restaurante, está precisando de mais agilidade no dia a dia? Imagine poder atender os seus clientes de forma mais rápida e organizada, sem a necessidade de aumentar o número de funcionários e ainda ter o controle do seu negócio na palma da sua mão. BBI Food, o software especialista em gestão de restaurantes. Fale com a gente e solicite uma demonstração gratuita. www.bbifood.com.br. Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma segunda-feira com o programa Restaurante Lucrativo, na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. E hoje, dando continuidade naquele projeto de ensinar, de passar dicas para o empreendedor que é ou quer estar no segmento de food, trouxe para vocês uma convidada muito especial, trouxe Elaine Araújo, da Labelle Cocine, e iremos abordar temas como segurança dos alimentos, boas práticas, tudo o que você precisa saber para ter seu restaurante na melhor padronização possível. Prazer, Elaine. Muito obrigada pelo convite, Célio. Vamos lá, então. Vamos começar a contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da Labelle, para depois entrarmos nas perguntas. Eu acho que sempre, né, algumas coisas acontecem quase que por acaso, né? Eu vim morar para Jundiaí, né, há 35 anos, aí resolvi dar aulas de culinária, olha que ousada, nunca tinha feito isso. Aí fiz curso de nutrição, me especializei em segurança dos alimentos e hoje eu tenho uma equipe, né, de nutricionistas, chefe de cozinha, e a gente atende todo o segmento de A e B. Quando a gente fala A e B, tem gente que fala, o que é, né? Alimentos e bebidas, né, gente? Sim, e também atende hotelaria, tudo que é a parte de alimentos e bebidas, incluindo até hotelarias. Sim, na verdade, eu sempre digo, né, a segurança dos alimentos cabe, Célio, em qualquer lugar. Então, nós atendemos escolas, supermercados, lógico que a maior demanda são restaurantes, hotéis, né, mas segurança dos alimentos, eu digo assim, onde tem alguém preparando o alimento, cabe o trabalho da Labelle Cocine, Sim, né? Inclusive na nossa própria residência. Vamos só tirar uma dúvida do pessoal, às vezes pode estar achando estranho falar segurança dos alimentos e não, como a gente vê muitas pessoas falando erroneamente, segurança alimentar. Então, são dois conceitos que as pessoas geralmente confundem, né? Segurança alimentar, ela está ligado à garantia que o cidadão tenha a refeição, que ele possa comprar os seus alimentos. Está geralmente ligado, segurança alimentar, aos programas do governo, como Fome Zero, isso. Segurança dos alimentos trata da inocuidade dos alimentos. Então, quando você prepara seu alimento no seu estabelecimento, jamais você quer que alguém tenha uma intoxicação, tenha uma contaminação. Então, essa área é chamada segurança dos alimentos, tá? Muito bem. Acho que agora o pessoal de casa, o pessoal que está nos assistindo, já entendeu a diferença, que muitas vezes, erroneamente, nós escutamos falar de segurança alimentar, e uma breve explicação para todos. Vamos lá. Quem quer começar algo, qual é o primeiro passo? Conhecer a legislação sanitária do seu município? Sim, com certeza, Célio. Na verdade, nós temos a nossa lei máxima da área de alimentação, de segurança dos alimentos, é a Anvisa, RDC 216, que eu falo que é a nossa bíblia, né? Depois nós temos as estaduais, por exemplo, aqui em São Paulo, a CVS 5, que normatiza também. Tem as outras pequenas legislações específicas, por exemplo, transporte de alimentos, CVS 15 e tal. Mas você tem que saber aquilo que o município que você vai instalar. Primeira coisa é você ver a questão do zoneamento. Onde você gostaria, eu quero montar aqui como chama? No puxadinho na minha casa, né? Na garagem da minha casa. Não, você tem que ir na prefeitura, leva o seu IPTU para ver se
é possível naquele bairro ou naquele local instalar-se um comércio, ou você quer produzir alguma coisa, eu quero fazer uma fabriquinha, né? Sempre, primeira coisa é a prefeitura com o seu IPTU. Aí você vai procurar o seu contador para ver o que você quer. O KNAI que você vai se enquadrar. E aí tudo vai fluir por esse caminho, Célio. Sim, é muito importante, mesmo que você queira começar algo na informalidade, já procurar o zoneamento correto. A minha casa não permite, eu não vou começar na minha casa, então na minha residência, eu vou ver um outro local. Por quê? Eu já vi pessoas começar em casa e de repente um vizinho reclama pelo cheiro, né, que sai o dia todo de bolo assando, de fritura. É o mais comum. E tem uma outra coisa, né, Célio? Às vezes você vai na sua casa, você fala, mas eu tenho espaço. Muitas vezes você já investiu um valor, você já despendeu recurso, às vezes pegou como chama? Um dinheiro que estava guardado, né? E você vai montar uma reserva, e eu fico muito chateada quando a pessoa monta alguma coisa e daqui a pouco, puxa, vou ter que mudar, e é uma das consultas que eu mais recebo pelo Instagram. Mas eu queria montar na minha casa, a semana passada, tô fazendo assim, assim, assim. Eu disse, olha, você já foi na prefeitura? Já viu se é permitido? Porque, de novo, a pessoa investe, compra equipamento, depois alguém, né, denuncia, que não é raro, né? E acaba perdendo dinheiro, é muito triste, né? Sim. Quando a gente fala em começar algo na residência, na própria casa, tem uma série de fatores que a gente vai abordar aqui durante o programa. Inclusive, a parte de resíduos, descarte, caixas e coletas de esgoto, que muitas vezes na residência não tem. E daí você faz algo não estão de acordo e a primeira notificação já fecham você, perde todo o investimento. E a gente sabe hoje, né, Célio, que a questão ambiental ela é muito séria. Então, por exemplo, depende do resíduo que você está gerando. Mas que resíduo? Olha, se você vai, vamos pensar, não precisa nem abater, mas se você vai trabalhar com carne, com derivados, né, de animal, você vai precisar de um selo, você vai precisar de toda uma documentação. Qual é o resíduo? Vai gerar pele, osso, espinho, enfim. Tudo isso, quando a gente fala dos POPs, mas depois a gente vai falar disso, né? Existe um POP chamado manejo de resíduo. Eu preciso saber para onde está indo o resíduo que eu estou gerando, porque é a nossa responsabilidade, né? De quem gera, né? Sim, tudo é responsabilidade de quem gera. Até, vamos falar daqui a pouco, o descarte do óleo, da fritadeira e tudo mais. Bom, vamos começar então com algumas dicas para o pessoal de casa. Começar com fornecedores. Como que é essa questão de escolher um fornecedor adequado e como que o alimento deve chegar no restaurante, no bar, na hamburgueria ou na residência de quem for processá-lo? Então, a preocupação, Célio, é assim, a gente sempre fala em você poder escolher, né, fornecedores que tenham credibilidade, nunca comprar nenhum tipo de produto que não tenha nota fiscal, porque quando a gente fala de qualidade, segurança dos alimentos, a gente está falando de rastreabilidade, né? Então, alguém, olha, eu comprei do Célio, mas eu passei mal, olha, que matéria-prima você utilizou, da onde veio essa matéria-prima. Então é importantíssimo, quando eu compro qualquer insumo, né, eu preciso saber a procedência, eu preciso estar muito ligado, por exemplo, no momento do recebimento, né, verificar, eu sempre brigo, cara crachá, né, a mercadoria com a nota. Eu falo que os colaboradores, muitas vezes, se a gente está fazendo auditoria, eles olham para mim e falam assim, é só assinar? Eu falo, não, confere e assina, né, porque acha que é só, e depois que assinou, aí já foi, né? Nós temos muito caso de produtos perecíveis, quando a gente fala de alimentos, é óbvio. E o transporte. Quem tem um restaurante tem a obrigação de aferir a temperatura do alimento assim que ele chega no seu estabelecimento?
Com certeza. Gente, temperatura, tempo e temperatura é o que a gente chama do binômio da qualidade. Então, a gente precisa, sua responsabilidade enquanto empresário, enquanto proprietário, quando você está recebendo uma mercadoria, é necessário ter uma planilha para recebimento e você vai com o seu termômetro lá aferir. Dependendo da quantidade, você já pode até o caminhão, com o seu termômetro a laser, você faz a aferição, marca nessa planilha e, gente, se não estiver de acordo a temperatura, devolva. Por quê? Porque a gente sabe que muitos fornecedores, eles deixam a pior carga, aquela onde ninguém confere, né? A carga que ele desligou o Thermoking, que ele não está com o Thermoking ligado, né? Porque isso gasta mais óleo diesel, enfim. Então, ele já sabe onde o empresário não confere ou a equipe não confere. Então, ele já diz, olha, pode entregar lá, que lá ninguém confere. E aí você vai ficar com a minha mercadoria que deveria durar, sei lá, 6 meses, vai durar menos, ou vai ter uma perda de qualidade muito grande, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Conferir o veículo que é transportado, o alimento que você recebe, é fundamental para o sucesso do seu restaurante. Mas eu não recebo, eu vou no atacado comprar. Existem práticas que você pode adotar para que isso também funcione. Vamos lá. Gente, se você é o responsável por comprar os insumos, principalmente os perecíveis, já tenha por hábito no seu carro, no seu veículo, deixa uma caixa de isopor ou umas bolsas térmicas, dependendo da quantidade, para você acondicionar. Na verdade, gente, nós vivemos num país tropical, né? Então, a gente precisa se preocupar com a temperatura. Sair do supermercado, do atacado, enfim, eu tirei essa mercadoria e o detalhe, né, Célio? Pegar os perecíveis quando eu já estou saindo, quando eu estou indo para o caixa. Eu vi esses dias uma pessoa com um monte de carne, um monte de coisa em cima, a carne estava soterrada, já estava pingando sangue pelo mercado. Como que essa carne vai chegar saudável no seu estabelecimento, né? Sem dúvida nenhuma. Uma outra questão bem importante, eu sempre falo aqui que após a pandemia virou quase que uma tradição, uma recomendação usar produtos locais. Pode ser uma linguiça artesanal, uma massa artesanal, porque isso agrega valor. Queijos, né, artesanais, mas existe um selo de inspeção. Existe o federal, o estadual e o municipal. Explica um pouquinho desses 3 selos rapidamente para o pessoal de casa, para a gente poder entender isso daí. Gente, eu sempre falo o seguinte, né? O artesanal, ele não pode ser amador. Isso me preocupa muito, porque assim, é artesanal. A gente já viu cada lugar fazendo artesanal que não dá para tomar um copo d'água. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Com relação ao que você mencionou, Célio, quando a gente fala do selo de inspeção federal, que é o CIF, depois nós temos aqui no estado de São Paulo o CISP, né, que você pode vender no estado de São Paulo, e nós temos municipalmente, cada município tem o seu selo SIM, que é o selo de inspeção municipal. Esses selos, gente, eles predominantemente para alimentos de origem animal. Então, se você quer produzir linguiça, o queijo que você mencionou, né? Para que a pessoa esteja apto a ter um selo, então ela precisa de todo um processo. Então, ela vai requerer, de novo, volta naquela primeira conversa. Vai na prefeitura, vê primeiro o zoneamento, isso porque eu já tive casos da pessoa já estar com o processo adiantado, chegou, o zoneamento não permitia. Então, há um gasto, né, de taxas e tudo, então você vai começar, como diz, do começo, ver direitinho, e para ter o selo, você vai receber auditorias, né, da fiscal do Ministério da Agricultura, e também você precisa já ter adotado as boas práticas. Então, toda a questão das boas práticas, o seu espaço físico, os seus colaboradores ou só você, precisa estar totalmente adequado, tá? Para receber o selo. Sim, bem interessante isso. Nós temos assunto aqui para mais de um programa, com certeza, né? Vamos falar um pouquinho
da validade e estocagem do produto. Nós recebemos os produtos do fornecedor ou fomos no atacado comprar e quando chegamos no estabelecimento, no restaurante, na pizzaria, quais os procedimentos para manter uma boa estocagem e todo um cuidado com datas de validade? Então, uma coisa importante, né, Célio, é a gente sempre adotar o PVPS, que é primeiro que vence, primeiro que sai. Antigamente falava-se PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Não, o que vai sair primeiro, gente, é aquele que vai vencer primeiro. Por isso que é importantíssimo a sua equipe ser treinada para fazer o quê? A rotação de estoque. Então, às vezes as pessoas tinham por hábito assim, o que chegou agora, hoje, eu ponho lá atrás da prateleira. Não, antes de colocar, eu vou observar as datas de validade, porque às vezes compra-se em locais diferentes ou fornecedores diferentes, é importantíssimo isso. E sempre, gente, observar, de novo, a temperatura do seu equipamento, Célio, porque às vezes a data de validade que o fornecedor determinou, ele precisa de uma temperatura adequada, né? E isso é importantíssimo, manter os seus equipamentos sempre de acordo, tá? Sim. Por falar em equipamentos de refrigeração, a gente sabe também que tem uma planilha onde você deve diariamente aferir cada equipamento de refrigeração para ver, para certificar que está realmente marcando, está, né, chegando naquela temperatura que o termostato está marcando. Muitas vezes isso não ocorre num termostato que vem em um freezer, numa geladeira. Exatamente. Então, dentro dos POPs, né, que a gente tem, dos procedimentos padrões, então, além, por exemplo, você tem que ter a planilha de recebimento de mercadoria, mas é necessário você ter uma planilha para aferir a temperatura de todos os outros equipamentos que você tem. Já ocorreu, por exemplo, a equipe saiu no sábado, aquele local não trabalha no domingo. Ninguém tinha aferido temperatura, na segunda-feira chegou-se lá, estava tudo descongelado, teve que jogar tudo fora. Se você vem monitorando, né, numa planilha com seu termômetro, a temperatura dos equipamentos diariamente, pelo menos 3 vezes ao dia, qualquer oscilação, Célio, dá tempo de você chamar um técnico, de você trocar os alimentos de equipamento. Até remanejar o equipamento. Agora, se ninguém sabe que o equipamento... Porque, gente, pensa bem. Quando um equipamento é congelado, Célio, imagina, qual é a diferença no visual de algo que está menos 18 ou menos 12? No visual a gente não consegue saber. E às vezes essa temperatura ela já está oscilando, e que significa que aquele equipamento está com algum problema, né? Que precisa ser acionado uma assistência, né? Sim, e o termômetro a laser é um equipamento tão barato perto do que ele... né, evita de prejuízo. Sim, e rápido. E na verdade, Célio, eu acho que assim, o equipamento e também, gente, a gente capacitar a equipe. Porque muitas vezes, Célio, o que acontece? Você fala assim para o seu colaborador, vai lá e mede a temperatura. Aí ele vai lá, mede e anota, né? Se houve uma oscilação muito grande, mas ele não foi orientado, ele anotou, né? Então, assim, olha, abaixo de 12 graus, do menos 12, você chama, né, o supervisor, você tem ação corretiva que vai dar tempo de ser tomada uma providência, tá bom? Já que nós entramos nesse assunto de treinamento, né, eu vou falar um pouco mais adiante no programa, mas a importância, né, do funcionário saber o que tem que ser feito quando ele detecta algo errado. Chegou uma caixa de pescado, mas o peixe estava gelado, mas não estava congelado. Nossa geladeira, nosso refrigerador está numa temperatura 4 graus abaixo só do que tem que estar. O que fazer em cada situação? E isso faz parte da sua consultoria. Sim, eu tenho uma frase para a vida, na verdade, para a equipe, para tudo. Gente, nada é óbvio nessa vida, nada. Então, o que acontece? 90% das falhas e dos erros, Célio, ocorre por falta de capacitação. O colaborador, muitas vezes, ele começou ali limpando a cozinha, aí daqui a pouco, olha, você vai ser auxiliar de cozinha, daqui a pouco você está como cozinheiro. Muitas vezes ele não recebeu uma capacitação que diga para ele, olha, em caso dessa temperatura, você deve agir dessa forma. Qualquer outra não conformidade na cozinha, se a sua equipe foi capacitada, ela é capaz de detectar e tomar uma ação.
né? A capacitação, ela é fundamental, principalmente na questão das boas práticas, né? Que aí tem uma série de procedimentos que a gente orienta e que realmente reduzem custos. Você sabia que boas práticas reduzem custos? Com certeza. Vai reduzir o desperdício. A perda, né? Isso é fundamental. A gente já vai chegar nesse assunto aí de redução de custos. Beleza. Porque todos acham, mas isso eu vou gastar com uma consultoria de segurança dos alimentos. Não, você vai estar economizando, você vai estar padronizando. Então, isso faz com que você economize, né? Vamos falar aqui um pouquinho, nós falamos de aferir temperatura dos refrigerados, congeladores, freezer, né? Mas também é muito importante a aferição da temperatura das suas fritadeiras, para a qualidade do óleo. Então, a temperatura, aquilo que eu falei, ela é importante em todos os aspectos, né? Eu só vou voltar, como diz uma casa, para dizer o seguinte: em caso, Célio, da vigilância sanitária chegar no seu estabelecimento por conta de uma denúncia ou por conta de alguém que passou mal, a primeira coisa que a vigilância vai pedir é o quê? Planilha de controle de temperatura dos equipamentos. Para saber se os equipamentos que você tem estão trabalhando de acordo, tá? Aí voltamos para a temperatura do óleo, né? A temperatura do óleo, gente, ela também é fundamental para que a gente tenha uma longevidade desse óleo, né? Porque se você deixar a fritadeira ligada lá como diz o povo, no último, né? Ela vai saturar, ela vai virar ponto de fumaça, vai perder a qualidade do óleo, mas principalmente do alimento que você vai servir ao seu cliente. Então, assim, a temperatura em todos os momentos ela é importante e também aferir a temperatura, de novo, registrar, né? Se você tem um controle do óleo, você não precisa trocar. Às vezes, no visual, você fala, acho que já está para trocar, né? Mas, se você faz um controle correto, dá para você ter uma economia muito boa, Sérgio. Sim. Hoje, com as tecnologias que nós temos, que é controle de temperatura por equipamentos de aferição extremamente confiáveis e precisos, e filtros de reciclagem de óleos, num último evento da Associação de Bares e Restaurantes, aqui da região de Jundiaí, eu tive a oportunidade de conhecer uma empresa da região de Campinas que está com esses equipamentos. Consegue economizar muito reais no seu restaurante, porque o óleo que era para você trocar a cada 7 dias, passa muitas vezes com um controle eficiente a cada 15 dias. E hoje nós sabemos o custo de um balde de óleo, né? Sim, sim. E também existem as fitinhas, né? As fitinhas que a gente simplesmente coloca lá no dia a dia, pede para um colaborador, olha, faz uma verificação no óleo. Então, é um procedimento simples, né? Mas essa tecnologia é fundamental, porque às vezes no visual a pessoa já vai descartar o óleo, enfim, e muitas vezes sem necessidade, né? Sim. Nós estamos passando várias dicas para vocês de casa, e ela falou descartar o óleo. Muita gente descarta o óleo de forma irregular, totalmente irresponsável na rede de esgoto. Muitos trocam por produtos de limpeza, um desengordurante, um detergente, um pano de limpar chão. Mas para quem tem um restaurante, o fundamental é fazer o descarte correto do óleo com aquelas empresas credenciadas e certificadas ambientalmente, correto? Corretíssimo. Hoje, quando a gente fala, né, a gente já mencionou agora há pouco sobre a responsabilidade ambiental. Então, um dos POPs, né, um dos procedimentos é o quê? Manejo de resíduo. Então, todo resíduo que o seu estabelecimento gera, seja papelão, seja o óleo, qualquer resíduo, é sua responsabilidade. Então, jogar na rede de esgoto, realmente, a gente sabe que é um crime, né? Então, gente, procure as empresas corretas que fazem esse recolhimento, né? Fazem essa ação que é correta. Cada empresa, né, Célio, adota a sua política, mas assim, é necessário que você tenha o registro de quem veio retirar. Não é de boca, me dá esse que eu te dou um sabão em pedra. Não.
eu sempre brinco, Célio, que existe uma coisa muito diferente. CPF ou CNPJ, né? Quando a gente tem um CNPJ, a gente tem que zelar por ele e quando alguém vier retirar qualquer coisa, vier retirar o papelão, me deixa um recibo, para onde você está levando, né? Para saber o destino correto, entendeu? Sim, sem dúvida nenhuma. Ainda mais essas empresas que coletam óleos, gorduras, elas pagam X reais por litro que você entrega. Isso. Então, não é simplesmente, vou estar dando para uma empresa que faz essa coleta. Não, você vai estar vendendo aquele óleo que não te serve mais para essa empresa. Exato. E é uma coisa que socialmente e como no plano, a palavra é sustentabilidade, né? Sim. Uma coisa vai puxar a outra mesmo, Inclusive, aqui em Jundiaí teve um caso recente onde passavam empresas clandestinas de coleta de óleo, pegavam-se e falavam lá, eu vim retirar o óleo. O funcionário não treinado entregava esse óleo e os caras sumiam. Daí, através do sistema de monitoramento de câmeras da Guarda Municipal, identificaram o carro, identificaram e prenderam isso como furto, né? Furto do quê? De óleo usado dos restaurantes. Exato, porque assim, eu falo, qualquer que seja o resíduo, a pessoa que veio retirar, ela tem que deixar um recibo ou uma nota, um comprovante para quem você doou, para quem, nem que você possa doar, né? Mas tem que ter a procedência, né? Para onde vai, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouquinho de um outro tema que acho que muitos já ouviram falar e não sabem como proceder. Às vezes perguntam, nossa, aquele restaurante o chefe ou o proprietário é fresco, tem uma tábua de cada cor, né? Tem uma faca diferente da outra. Vamos falar um pouquinho de contaminação cruzada. Meu tema preferido. Gente, é o seguinte, né? Muitas vezes as pessoas levam daquilo que elas fazem na casa delas para um restaurante. Então, de novo, CPF, CNPJ, né? Até em casa a gente deveria separar. O que acontece, gente? 70% dos casos de intoxicação alimentar, eles se dão por conta de contaminação cruzada. E o que é a contaminação cruzada? Seu colaborador estava cortando frango lá, tirou, veio próximo, picou um bovino, ou daqui a pouco ali do lado tinha alguém picando uma salsinha, enfim. Para cada alimento, gente, a gente precisa adotar as placas de cores diferentes. Quando a gente fala tábua, né, que não é mais de madeira, né? A gente chama placas, mas são as tábuas, né? Então, o ideal, né, e o correto é que o estabelecimento tenha de cores diferentes, né? Então, a vermelha para bovinos, a amarela para frango, a azul para peixe, a verde para hortifrutis e assim sucessivamente. Por quê? E também não adianta isso, né, Célio? Sem capacitar o colaborador. Exatamente. Tá? Então, eu providencio esses equipamentos, mas principalmente eu capacito, a gente fala muito, quando eu dou capacitação de boas práticas, eu foco muito em contaminação cruzada. Por quê? As bactérias de um alimento, elas passam para outro. Uma coisa muito comum é a pessoa tá mexendo, tá manipulando, vai lá quebrar um ovo na frigideira, volta, não higieniza as mãos, né? O ovo, ele pode veicular a salmonela, tanto na casca quanto na gema. Então, é fundamental, e quando eu manipulo ovos, gente, eu preciso higienizar com água e sabão. Então, sempre separar, né, na manipulação, todos os tipos, né, as categorias de alimentos diferentes, com utensílios diferentes, mas não adianta só utensílio diferente se eu não higienizei as mãos, tá bom? Sim. E eu já vi muitas vezes ter todas as placas, uma de cada cor, uma para cada tipo de alimento, e na pressa, pega aquela lá, qual? Aquela veio a primeira aí, né? Não sabe, porque faltou treinamento para a equipe. Você falou da salmonela, dos ovos, eu já trouxe aqui no programa vários proprietários de hamburgueria. E a gente sempre fala que o que mais vende em uma hamburgueria não são os hambúrgueres, sim os molhos da casa ou, que nem nós falávamos antigamente, as maioneses temperadas da casa. Então, passa essa dica para o pessoal de casa,
como que eles podem fazer uma maionese temperada, uma maionese da casa, sem ter, né, todo esse problema de salmonela, sem ter esse peso na consciência? Bom, então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a salmonela. A salmonela, ela não é só uma bactéria do ovo, ela é uma bactéria de origem fecal, fezes. Então, a salmonela, gente, ela pode estar na casca do ovo, sim. Ah, mas eu vou lavar o ovo, ok. Mas ela pode estar na gema, porque a salmonela, se a galinha estiver infectada, a galinha bota já o ovo com salmonela. E a salmonela só morre a 74 graus. Dito isso, é necessário, assim, que as pessoas tomem cuidado ao utilizar os ovos. Agora, no caso de uma maionese dos molhos que a gente precise e deve utilizar os ovos crus, eu não posso usar um ovo in natura, sério. Eu vou recorrer aos ovos pasteurizados. Hoje, gente, a tecnologia, ela tá incrível. Eu faço, assim, eu dou consultoria para indústrias de alimento que usam o ovo pasteurizado com a maior tranquilidade. Então, para você que está fazendo o seu molho, a sua maionese, que é exclusivo da sua hamburgueria ou do seu restaurante, utilize ovos pasteurizados. Eu tenho tanto o ovo, quanto só clara, só gema. Então, assim, dá para a gente trabalhar com segurança, né, Célio? Isso que eu ia falar, né? Nós temos o ovo integral, a clara e a gema. Você escolhe. Faça um teste, você que está começando agora, qualquer supermercado do seu bairro, da sua região, vai lá até a gôndola de congelado, de resfriados, no caso, provavelmente vai estar onde estão os creme de leite, chantilly, você vai encontrar ovo pasteurizado. Isso, antigamente era mais raro, a gente só encontrava em casas especializadas, em bolos, em confeitaria. Hoje, principalmente os atacados, né? Porque quem compra, né, Célio, para o seu estabelecimento, tá indo nos atacados da vida, nem vou citar nome, mas tem vários, né? Todos eles a gente encontra o ovo pasteurizado, né? E eu não sei se você sabe, Célio, mas você já usou ovo em pó? Sim. Então, o ovo em pó também a gente pode dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente reidrata, mas tem a mesma performance, tá bom? Hoje em dia, quando a gente fala em segurança dos alimentos, tem muitos produtos desidratados, que nem purê de batata. Eu não preciso mais pegar as batatas, descascar, daí você sabe que ela vem com terra, como vai estar a higienização dessa batata. Então, hoje a tecnologia, né, e toda a indústria de alimentos, né, a gente tem vários facilitadores, né, que dá para a gente driblar essa parte da contaminação, né? Isso é importantíssimo, porque se você tiver a infelicidade de servir ao seu cliente um produto estragado, você não imagina a dor de cabeça que isso pode ocasionar. E aí, você sabe o que eu falo sempre, né, Célio? Gente, as bactérias, a maior parte, elas não mudam as características dos alimentos. Quando você comeu, eu acredito que muita gente aqui, eu sempre brinco em treinamento, todo mundo aqui um dia já teve um piriri, né? Todo mundo sabe o que é um piriri. Veja, se você comeu aquele alimento, depois te fez mal, é porque aquele alimento estava bom, a hora que você comeu estava gostoso, mas ele já estava contaminado. Então as bactérias não avisam quando elas estão contaminando um alimento. E aí o perigo maior, né, Célio, é que as pessoas muitas vezes negligenciam isso, diz assim, pega aqui, deixa eu dar uma cheiradinha. Eu sempre brinco, se não estava contaminado já ficou, né, porque fungou lá dentro, né? Sim. Isso aí é bacana, é coisa de vó, de mãe de antigamente, pegava o feijão, dava uma cheiradinha para ver se o feijão estava azedo. Não, e aí passava para a família toda cheirar. Cheira você, o que você acha? A família toda fazia uma enquete, né? Isso é muito bom. Olha, pandemia, eu sei que foi um desastre para o setor de alimentos, de bares e restaurantes, mas uma coisa acho que foi bom, que você concorda, né? A prática de se usar luvas e máscaras nos rixos do self-service é aquilo. Então, o uso de luva e máscara, ele é um pouco, assim, polêmico, né? Na época que se usou, ótimo. Mas atualmente, por exemplo, as luvas, ainda self-service, tem alguns que pedem para usar, ok, né? Mas o ideal, gente, era que todo mundo recorresse, higienizasse as mãos, né? A máscara é assim,
as pessoas põem a mão, põem para baixo, põem para cima, então também é uma coisa que contamina a mão, né? Ah, mas segura aquela pessoa que, né, dá aquela tossida, ou espirro bom, aí na hora sim. que tá no Ou que vai lá. falar em cima, né? Vai sim, gritar sim. pro filho, filho, vem cá, vem que gostoso colocaram aqui. Exatamente, exatamente. Isso segura. Por nós estarmos falando de Richow, vamos falar um pouquinho desse segmento de marmitarias e de restaurantes self-service. Como que é a maneira correta de proceder com o trabalho de um Richow ou de uma marmitaria para que se possa ter uma economia de fato no seu restaurante e não desperdiçar alimento? Então, o que a gente tem para dizer é aquilo que eu sempre falo, gente. A economia, eu falo assim, a gente tem que colocar o Richow e fazer a reposição sendo racionais. O que é ser racional? Então, se você montou o seu Richow 11 horas, você sabe que mais ou menos passam umas 100 pessoas, então você já tem mais ou menos aquela quantidade, aquela mão, ok. Mas a partir do momento, gente, que você sabe que começa a cair o movimento, 1 hora, 1 e pouco, e cada lugar tem a sua especificidade, não vai colocar uma grande quantidade. Mas eu não quero colocar pouco porque parece resto. Mas muda o recipiente, muda as travessas, coloca travessas menores. Se você colocar numa travessa menor 5 bifes, vai parecer que está cheio, né? Agora, se você pega uma cuba desse tamanho e coloca 5 bifes, parece que está acabando. Então, assim, é trabalhar com a inteligência, né, ser racional, no sentido da reposição. Às vezes eu vejo funcionário de cozinha vindo com um tanto de arroz lá, 1 e pouco, e coloca lá na cuba. Primeiro que você sabe que isso é errado, né? O certo era trocar a cuba. Mas colocou aquele monte, vai sair? Muitas vezes não vai. Então a gente tem que fazer a diferenciação do que é sobra, Célio, e o que é resto. Sobra é aquilo que ficou na cozinha. Então aquilo que ficou na cozinha, você pode guardar para o dia seguinte. Está na temperatura controlada, está no banho-maria, seu feijão, seu arroz, ótimo. Terminou, não usou, você pode guardar para o dia seguinte. Agora, aquilo que foi para o Richow, gente, por lei, é lixo. E eu falo isso com uma dor no coração, porque eu acho que num país, né, que tem tanta gente passando fome, a gente jogar comida no lixo, nossa, me tira assim o humor, sabe? Mas quando a gente vê a pessoa repondo de uma forma errada, a única solução é lixo, né? Infelizmente, isso é falta de treinamento da equipe de cozinha. Do atendente que fala, traz mais bife, traz mais feijão, mas não fala a quantidade. Exato, e ter a pessoa que tem o seu estabelecimento, gente, que tem o seu self-service, sua marmitaria, trabalhe, invista, né, se não tem, em recipientes menores. Porque se você tirou aquela cuba enorme, você colocou a tampa e você coloca uma travessa bonita em cima, ninguém vai perceber. Se está na temperatura, está tudo quentinho, está no vapor, ou trabalhe realmente com aquelas cubas, né? Você tem cuba 1/1, 1/meio, né? Tem de todos os tamanhos. Então, dá para você trabalhar de uma forma que seja correta perante a lei e que você não tenha desperdício, tá bom? Sim. E essa parte de desperdício vai muito além. Hoje mesmo eu estava conversando com uma empresa que fornece a alimentação transportada para a indústria e nós estávamos sugerindo para ela um software para que ela possa fazer um controle de quantas refeições saem em cada empresa. Para quê? Para que ela possa ter uma produção adequada ao consumo diário. Então, hoje ela não sabe quantas pessoas pedem para trocar a carne de panela por um filé de frango, não consegue saber quantas pessoas optaram por uma comida vegetariana e tudo isso é desperdício. E aí, por um software, você consegue monitorar, consegue viabilizar para esse estabelecimento, não é verdade? Com certeza, né? Isso aí ajuda demais. Nós estávamos falando de reaproveitar o que sobrou lá na cozinha, numa temperatura adequada. Fala um pouquinho como deve ser o armazenamento desses produtos, tudo o que sobra, né? O que sobrou, não o que restou.
o que sobrou. E também como deve ser feito com maioneses, ketchups, molhos de mostarda, aqueles industrializados, que às vezes a gente vai num restaurante, eu sou meio até chato, eu fico tentando achar onde que está ali, quando que foi colocado na mesa aquele produto. Exato. Na verdade, gente, prazo de validade é uma coisa muito séria, né? Na sua cozinha, tudo que você abre a geladeira, tudo que estiver sem data, sem uma etiqueta, para vigilância está vencido. É crime. Crime contra as relações de consumo. Você sabia disso? Então, tudo que você vai condicionar, mesmo antes, bom, você abriu, você fez um molho. Você vai usar uma parte do molho, outra você vai guardar. Vai colocar na geladeira? Molho de tomate produzido hoje, sempre contando 3 dias aquilo que você produziu no seu restaurante. Então, 3 dias contando hoje. Então, hoje é dia 8, 9, 10, né? E aquilo que sobrou, se está no richô, no banho-maria certinho, ou imagine que você fez saladas compostas, maionese, salpicão. Você não vai colocar tudo lá na frente, no richô, no buffet. Você coloca em partes, porque aquilo que ficou na sua geladeira, se não saiu tudo, você vai poder reaproveitar amanhã, né? Ou até em 3 dias, como eu mencionei. Agora, se você deixou fora da geladeira, se você deixou fora de temperatura, aquilo vai ter que ser descartado. Então, trabalhando com a temperatura, mas sempre, gente, utilizando etiqueta. Meu arroz, sobrou arroz lá no banho-maria, coloco no recipiente, tampo, coloco a data, arroz manipulado, data tal, tudo tem que estar com data, gente. Ah, eu temperei bife, sobrou, tudo que você estiver manipulando na sua cozinha, é fundamental você guardar etiquetado, tá? Lembrando, o que está sem etiqueta para fiscalização é vencido, tá bom? Tá. Uma outra coisa que eu vejo muito ocorrer aí nos restaurantes é a questão, assim, principalmente esses restaurantes de self-service, marmitaria, compram linguiça em pacote de 5 quilos do fabricante. Vai lá, abre um pacote, tira 10 gomos para fritar, assar, porque é o final do expediente, o final daquele turno de almoço ou de jantar. E não faz nada com o que sobrou, né? O que está ali naquele pacote. Ah, acabei de abrir o pacote. Já muda completamente a data de validade. Exatamente. Inclusive, gente, esse tipo de alimento, o próprio fabricante já coloca lá. Após aberto, conservar. Só que é necessário você tirar daquela embalagem, né? Daquela embalagem primária que estava. Porque aquela embalagem andou para cá e para lá. Então, se você abriu, já passa para um recipiente ou por um outro saco plástico e já identifica linguiça aberta, tal, e a data que o fabricante determinou. Então, muitas pessoas ficam batendo cabeça com validade, mas se a gente observar, muitas vezes, o rótulo do fabricante, e é importante que você saiba disso, quem determina a data de validade é o fabricante, que fez teste de shelf life, tudo. Não somos nós, né? Nós, as pessoas me perguntam assim, mas o molho que eu estou fazendo no meu restaurante, quanto dura? 3 dias. 3 dias. Mas eu quero que dure mais. Então, se você quer que dure mais, você vai ter que mandar para um laboratório e vai ter que provar que esse seu molho dura mais, entendeu? Laboratório é caro, gente, né? Sim. A não ser se for num ambiente congelado, processado. Hoje nós, já falei em vários programas aqui, nós temos ultracongeladores e daí aumenta... Aí nós estamos subindo a régua, né? Então, a gente tem que sempre olhar isso aí. No refrigerador, na famosa geladeira, 3 dias. Uma outra coisa muito importante, que eu acho que deve ser falado aqui para quem está começando. O pessoal chega, funcionário traz um presunto, um queijo da padaria, traz uma manteiga e utiliza o mesmo refrigerador para armazenar o seu lanche do dia que os produtos da empresa. Aí a nutricionista fala, a nutricionista é chata, ela é cruel, ela é má, né? Gente, a gente não pode, né? Então, o lugar onde a gente coloca os alimentos, os insumos do seu estabelecimento,
não deve ser utilizado para outras finalidades, né? O ideal é que você tenha um equipamento, nem que seja um frigobar, para que os funcionários, os colaboradores, possam colocar refeição, seu lanchinho, o que quer que seja. Garrafinha de água. Eu fui num lugar que tinha dentro da geladeira umas 5, 6 garrafas de água, uma colorida. Tava né? Uma coisa de louco. Então, assim, não pode, gente. Por quê? Porque o seu refrigerador, né, o seu equipamento, é sua responsabilidade, né? No ato de uma fiscalização, você não vai poder falar para o fiscal, viu, é dele, não é meu. Não vai colar, né? Está dentro da empresa, é da seu, empresa. né? Então a gente não pode, tá? Muito bem. Isso é o que eu mais vejo por aí, né? Pessoal, jarras de água, jarras de refresco, junto com alimento que serão manipulados e servidos para os clientes. Vamos falar um pouquinho das boas práticas, né? Nós já falamos aí de contaminação cruzada. Fale um pouquinho mais do que quem está começando ou quer se adequar à legislação precisa. Treinamento de funcionário, cursos obrigatórios. Então, a primeira coisa que uma fiscalização, e mesmo para o seu alvará, quando você for tirar o seu alvará, além da estrutura física, né, então do espaço adequado, que deve estar adequado à RDC 216, como eu falei, então toda a questão de parede, porta, piso, enfim. Luminárias contra explosão, enfim, toda essa questão, é necessário, gente, elaborar um manual de boas práticas e capacitar os colaboradores. Então, a gente tem um treinamento que chama Higiene e Segurança na Manipulação dos Alimentos. É um treinamento de 2 horas, 2 horas e meia, mas que a gente aborda tudo. Então, assim, higiene pessoal, higiene operacional. Então, sabe uma coisa que é muito comum, Célio? As pessoas, o estabelecimento compra a lixeira que tem pedal. O funcionário vai lá e abre a lixeira com a mão. Você já viu isso? Demais. É muito mais comum. E aí, o que falta? Não só a capacitação, como a supervisão, né, disso. Então, a gente fala sobre as bactérias que são mais perigosas, como que a gente elimina essas bactérias, né, durante do nosso dia a dia de trabalho, quando a gente manipula os alimentos. Então, quais são os maiores riscos? Então, por exemplo, arroz para sushi. Tem que deixar fora, que eles querem que deixe fora, que é uma briga sushi man, nutricionista, porque eles querem que deixe fora da refrigeração, enfim. Então, no treinamento de boas práticas, a gente aborda toda essa situação. E, gente, principalmente, orientar o colaborador, porque assim, se ele falar assim, eu não vejo bactéria aqui, saber que a gente tem que fazer higienização é para tirar aquilo que a gente não viu, né? Um tema bem sensível, Célio, também é a higienização de hortifrutis, né? Que a pessoa lava a alface na água, acha que está tudo limpo. Lembra que eu falei que a salmonela é de origem fecal? Sim. Lava na água, daí você pede a salada, sempre brinco isso daí, né? A salada vem fresquinha, se bobear, ela até anda do seu prato. Uhum. Ela tem vida própria, né? Exatamente. E, gente, higienizar os hortifrutis, por incrível que pareça, o pessoal fala, dá trabalho. Eles vão durar mais. Se você tiver a disciplina, eu falo que a disciplina e o hábito de higienizar, que isso é lei, né? Todo mundo deveria, mas higienizando os hortifrutis, eles vão durar mais. Porque a superfície, né, quando você deixa na solução clorada, mata-se todos aqueles micro-organismos que a gente não consegue ver a olho nu, mas são os que começam a deterioração dos alimentos, né? Sim. E falando um pouquinho, nós estamos falando de produtos que facilitam o dia a dia de um dono de restaurante. Hoje em dia nós temos as saladas higienizadas, pré-lavadas, né? Você pega uma época que nós estamos vivendo agora, chuvosa. Qual é a qualidade do alimento? Mas o alface é muito mais barato se eu comprar uma caixa de alface. Será que é mesmo? Será que tudo aquilo que você joga fora ou deveria jogar porque não está próprio para o consumo, não acaba equiparando o preço? Olha, com todo respeito, me desculpa, eu falo que é uma economia burra às vezes. Por quê? Porque eu vou gastar água, produto químico, que eu vou usar um cloro ou um sanitizante. Eu vou deixar, às vezes, um funcionário 1 hora, 2 horas em pé, lavando alface, rúcula.
Então, se a pessoa, eu falo para as pessoas, gente, se você colocar tudo no bico do lápis, eu compro só e indico, a gente indica hortifrutis higienizados, porque você adianta muito tempo, você pode comprar, Célio, na demanda, então não precisa, esses locais, você não precisa comprar uma caixa, vem lá 10 pacotes de alface, usou, amanhã vem mais, então você tem sempre vegetais frescos, higienizados por quem entende, e você não tem às vezes uma funcionária na pia 1 hora, 2 horas higienizando coisa, não? Sim, né? Isso é fundamental. Vamos também falar um outro ponto um pouco crítico que eu vejo em muitos restaurantes, são os proprietários, muitas vezes as proprietárias ou mesmo os proprietários, numa hora de aperto, entrar na cozinha para ajudar. Daí está com anel, está com unha pintada, está com barba comprida, Esmalte, né? esmalte, tudo isso. Tudo isso você aborda na sua consultoria, Sim. né? Inclusive para os proprietários. Eu falo, gente, que cabelo de dono também cai, sabia? Né? Porque acha que todos os colaboradores de touca tal, e entra o dono, a dona com o cabelo, eu falo, gente, cabelo de dono também cai, sabia? Então, como que a gente educa filho? Pelo exemplo, gente. E os funcionários, a gente também tem que dar exemplo, né? A questão da barba, gente, é uma coisa que me tira o sono e que a legislação diz, é proibido o uso de barba e bigode. Aí as pessoas falam, ah, mas o chefe tal na TV, o chefe fulano usa barba e bigode. É uma coisa bem desgastante para quem trabalha com segurança dos alimentos, sabia? Porque a gente todo dia está falando e assim, ah, mas eu não fico na cozinha, eu só fico aqui, então é complicado, sabe? E na hora do aperto a gente sabe que entra, que vai manipular alimento, pessoas de, como chama? Anel, pulseira, esmalte, é uma coisa complicada, viu? Um outro ponto também chato, acho que você enfrenta muito, é como tirar o uso de celulares pelos funcionários da cozinha de um restaurante. Porque, além da contaminação, tem o fator acidente, dá uma explosão, que lá cai numa fritadeira, cai numa chapa. E você sabe que eu falo assim, né? Quem tem que ditar as regras do estabelecimento é o proprietário. Ele tem que ser firme. Porque gente, eu audito e eu visito cozinhas no Brasil todo, né? Dou treinamento. E muitos proprietários dizem assim, não, aqui ninguém usa, fica no armário, na hora do café ou na hora do descanso dele, ele vai usar. Óbvio, salvo coisas muito gravíssimas, olha, tenho com filho, mas, gente, quanto maior a equipe, né, quanto mais a gente dá, como chama, faz concessões, daqui a pouco está todo mundo, e você falou assim, é uma falta de higiene, é um problema de acidente, mas também, gente... Esses dias eu estava sendo atendida por um garçom, ele estava tirando meu pedido, ele falou, só um minutinho, saiu para atender o celular. Para mim, isso é o fim do mundo, para mim. E a gente que trabalha com consultoria, a gente fica assim, eu fiquei tão indignada, falei assim, como assim? O cara me deixou aqui para ir atender o celular, né? Então, não se justifica, sabe? Todo o estabelecimento, quem dita as regras, são os proprietários. Não é para utilizar celular dentro da área de manipulação e nem no seu horário de serviço, né? Isso aí pode causar, e eu já vi casos de que o celular caiu na fritadeira. Pelo amor, olha. Né? Foi uma loucura. Pensa. Uma outra coisa que a gente deve falar sobre fritadeiras, qual que é a melhor fritadeira hoje para quem está começando e pode investir um pouquinho mais para comprar uma fritadeira adequada, para não fazer aquela cachoeira que algumas fritadeiras fazem e é um risco de acidente? Então, hoje, quando fala em fritadeira, a gente precisa primeiro ver a sua utilização, né? E, por exemplo, se você vai ter quantos tipos de fritura, você vai fritar batata, você vai fritar empanados, a gente sabe que os empanados são os que sujam muito óleo, vamos dizer assim, porque solta, né? E aí
também produzem compostos que são cancerígenos. Se você vai fritar peixe... Ah, isso é fundamental, né? Não é? Pegar uma batata com gosto de peixe, uma linguiça com gosto de peixe. Às vezes a pessoa quer economizar e ela... Então, assim, de novo aquilo que eu comentei, né? Primeiro, gente, a gente faz o cardápio. Depois eu vou ver os equipamentos que eu vou comprar. Eu fui fazer uma consultoria fora daqui do estado, a pessoa tinha comprado 2 fritadeiras enormes, mas ela ia trabalhar com culinária saudável, light. Eu ficava olhando para aquela fritadeira e pensei, mas o que está fazendo essa fritadeira aqui? E muitas vezes aquilo que a pessoa aquilo que ela precisa de equipamento, ela não comprou, né? No caso, era um forno combinado. Era um forno combinado, né? Um ultracongelador, né? Que ia ser muito mais útil. Então, assim, gente, ao começar um negócio, comecem pelo cardápio. Sempre. Daí você vai numa loja para comprar equipamento. Porque se você entrar numa loja de equipamento só com uma ideia, o vendedor vende... Sim. Até... Ele faz a função dele, claro, quer vender. Ele faz claro. a função do seu atendente, né? Do seu restaurante. O atendente do seu restaurante qual é? Você entrou lá só para comer uma saladinha. Sai com a salada, uma proteína, um belo vinho. Se ele for bom vendedor, né? Eu, quando eu dou treinamento de atendimento, eu falo assim, que o garçom, ele não é só entregador, né? Ele tem que fazer a função vendedor, né? Sim. Vender em vários momentos, fazer aquela venda que, como diz, uma venda pelo aquilo que a pessoa está comendo. Então, se eu estou pedindo um chopp, eu falo, qual é a diferença de eu comprar e você me vender, né? Então, fazer aquela venda, não pode falar venda casada, mas é uma venda... consultiva. Como chama, inteligente, né? Isso é fundamental. Então, uma dica importante que ela passou aqui para nós veja o segmento que você irá querer atuar. Por que eu vou ter fritadeiras se eu vou trabalhar com comida saudável? Né? E assim, uma série de coisas. E importante também de elaborar o cardápio antes é que você pode agrupar os alimentos, né, o grupo de alimentos, e elaborar um cardápio com menos itens de compra. Exato, eu falo assim, que foi-se o tempo, né, Célio, da pessoa fazer aquele cardápio, parecia uma bíblia, né? Hoje, quanto mais o cardápio for objetivo, quanto mais ele for sucinto, porque as pessoas esquecem que tudo que está no cardápio tem que estar na geladeira, no freezer e no seu estoque seco. A pessoa tem 80 pratos e ela às vezes tem um equipamento. Aí fica tudo amontoado. Eu falo que assim, o cofre, Célio, do seu estabelecimento está no seu estoque. Muito bem colocado. Não se compra nada sem necessidade. O dono tem que fazer essa gestão, porque se ele chega muitas vezes na cozinha e fala para o cozinheiro o que precisa, ninguém vai até o freezer muitas vezes conferir. Então, o cofre, gente, do seu estabelecimento está na geladeira, no freezer e no seu estoque seco. Sim. Mais uma vez a gente fala da importância de um sistema de gestão, nesse caso, para você ter o controle do seu estoque, controle das suas compras, o controle da ficha técnica, que nós não comentamos aqui, o tempo está acabando, mas é fundamental. Gente, vocês precisam investir num software que te ajude a fazer essa gestão, né? O Baby Food, ele faz essa gestão, né? Ele faz todo o controle das fichas técnicas e você pode fazer o pedido conforme a necessidade, né? Você não tem material em estoque, equipamentos, os seus insumos sem necessidade. Então, é fundamental um software. Eu indico o Baby Food, beleza? Tá bom. Nosso tempo está voando aí, estamos indo para o minuto final do nosso programa. Eu sei que você passou muitas dicas importantes. Vou chamar aqui você outras vezes para... e mais detalhadamente em cada assunto, porque acredito que vai gerar muitas dúvidas para o pessoal de casa, mas eu queria aí nesse minuto final que você desse aquela dica preciosa para quem não quer ter problema com a segurança dos alimentos. Gente, a base da segurança dos alimentos é o quê? Conhecimento, capacitação, né? A gente não pode achar que o que eu faço na minha casa vai servir.
aquilo na sua casa, se você faz, não ficou bom, você joga fora. No estabelecimento, gente, isso é prejuízo e você pode contaminar alguém, tá bom? Agradeço demais, viu, Célio? Eu que agradeço a sua disposição. É uma mulher que tem consultorias aí no Brasil todo. Ceder o seu espaço, o seu tempo nessa noite de segunda-feira para a gente clarear a ideia de quem quer empreender. Porque garanto para você que toda essa informação que você passou vai livrar muitas pessoas do desperdício e do erro. Muito obrigado. Obrigada. E também tem as redes sociais, quem quiser chamar para tirar uma dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo, tá bom? Tá certo. Então é isso, pessoal. Até a próxima segunda-feira com mais um programa Restaurante Lucrativo aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Tchau, tchau, gente. Até mais.